vamos conversar com o vereador André Regis, que é cientista político e também professor da Universidade Federal de Pernambuco, sobre os primeiros 60 dias do governo Temer, que começou a governar num cenário político bastante tumultuado, não é, André? Sem dúvida, as condições de governo para Temer foram as piores possíveis. Inclusive, se nós fizermos um comparativo histórico com Itamar Franco em 1992, assumindo interinamente contra os dias atuais, com esse governo interino de Temer, nós verificaremos com muita facilidade que Michel Temer enfrenta dificuldades muito maiores. Verdade. A falta de legitimidade inicial, por conta da forma como ele chega ao poder, num processo de impeachment de um governo que era também o dele, chegando numa situação econômica de completa deterioração de todos os indicadores, desemprego nas alturas. Então, a situação adversa que ele, aos poucos, foi conseguindo, com muita habilidade, inclusive, superar grandes desafios, como, por exemplo, a substituição de ministros que foram pegos na Operação Lava Jato. Isso. E aí ele substitui rapidamente. Ele consegue também um retorno a uma articulação mínima no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Aprova uma emenda à Constituição na Câmara, que é a renovação da desvinculação das receitas da União, que é muito importante para as finanças do governo, para o orçamento, para a questão fiscal do governo. Aprovou, portanto, uma emenda à Constituição que exige um quórum de 3/5, ou seja, 60%. Ele consegue um retorno a uma normalidade nas relações com o Congresso e também, notadamente, com o Senado. Então, ponto positivo para ele, nesse aspecto de transitar nessas águas tão complicadas do contexto da Lava Jato. Ele, por outro lado, teve também a habilidade de saber, de certa forma, até de uma forma incoerente, com um discurso de redução de gastos, de contenção do déficit público, ajudou a aprovação de reajustes para servidores públicos que foram concedidos por Dilma Rousseff, de uma forma, inclusive, de uma jogada política perante a opinião pública para um segmento que estava com Dilma Rousseff, em sua maioria, que é aquele destinatário do Bolsa Família. Ele deu uma jogada ali de ampliação do aumento do Bolsa Família de 9, proposto por Dilma, para 12,5. Foi uma grande surpresa para todos, na medida em que Dilma havia dito para todo o Brasil de que se ele assumisse significaria o fim do Bolsa Família. Então, ele conseguiu uma movimentação expressiva do ponto de vista político. Saiu escapando, né, dessa turbulência maior da Lava Jato. A sua situação não é garantida, inclusive porque sequer o processo de impeachment foi finalizado, mas ele está hoje melhor do que ele estava há 2 meses do ponto de vista da política. Do ponto de vista da economia, eu acredito que aí foi o principal ponto para ele, porque ao chamar Henrique Meirelles e uma equipe de profissionais capacitados para o comando da economia, ele sinalizou para o mercado de que ele seria responsável fiscalmente, que haveria o retorno em breve a um contexto de contenção do déficit público, de restauração da normalidade do controle inflacionário. Inclusive veio através do seu ministro Henrique Meirelles, com uma proposta de emenda constitucional absolutamente revolucionária, num país onde nunca houve um debate sério sobre contenção de despesas públicas, que foi essa proposta agora de impor limites aos gastos governamentais pelos próximos 20 anos. Então, ele conseguiu uma proeza de, ao mesmo tempo que escapou do ponto de vista da questão política, das armadilhas
impostas pelas circunstâncias, ao mesmo tempo ele conseguiu sinalizar para o mercado de que ele será, em sendo confirmado presidente da República, um presidente responsável pela retomada do crescimento. Portanto, é uma avaliação razoavelmente positiva. Que nota você daria de 0 a 5 ao presidente Temer? Não, eu prefiro que a gente não dê nota. Não dê nota. Mas se a gente olhar o que o Ibope traz de números, que eu acho que isso é importante para ele, afinal de contas, ele é um presidente em busca de legitimidade. Apesar de ter sido eleito com a mesma quantidade de votos que Dilma recebeu, o processo de impeachment fez com que ele tivesse a necessidade de se legitimar. Esse processo de legitimação está em curso. E pelos números, os números também são favoráveis para ele. Porque o Ibope dava, antes de Dilma sair, 10% de ótimo e bom para ela, para ele 13%, ou seja, praticamente empatado. Isso. Mas de ruim e péssimo, a população considerava 69% da população considerava o governo Dilma Rousseff ruim ou péssimo. Nesse momento, 39% da população considera o governo Michel Temer ruim e péssimo. A diferença é expressiva. A diferença é expressiva, que faz com que haja uma maior concentração naqueles que acreditam que é um governo regular. Mas eu acredito que é um governo regular na expectativa dele reverter a grave crise econômica que o Brasil vive e que produz 12 mil desempregados por dia. Nós já estamos com uma taxa de desemprego que, na minha concepção, hoje constitui o maior adversário de Michel Temer. Se ele conseguir estancar a perda de empregos e fazer com que a economia volte a produzir postos de trabalho, hoje nós temos 12 milhões de desempregados. É a maior taxa entre países emergentes. Nós só perdemos para países de superpopulação, como a China e a Índia. Então, é um número absurdamente provocador de sofrimento. Então, hoje, eu diria que o principal adversário de Michel Temer é a taxa de desemprego. Se ele conseguir fazer com que ela seja reduzida, ele terá uma capacidade enorme de estabelecer um processo contínuo de legitimação perante a opinião pública por ser responsável pela restauração das condições mínimas de governabilidade e de retorno ao crescimento. Então, trata-se de um governo com muito grau de instabilidade, mas que hoje, 2 meses depois da sua posse, interinamente, eu acredito que nós estamos, pelo menos, numa situação onde há uma expectativa de que o pior já passou do ponto de vista das condições econômicas. Isso é positivo para ele. Ok, muito obrigado pelas suas opiniões e nós conversamos com o vereador André Regis.